Olá pessoal, Denise da Conectarium. Bora falar de 5 até 11 de outubro. Essa semana, esse mês que está bastante turbulento, a gente já vem comentando sobre essas tensões no céu envolvendo a nossa forma de agir. Tem um vídeo, eu vou colocar aqui um card, falando sobre a passagem estendida de Marte sobre o signo de Áries, que é a nossa ação, o nosso impulso, numa tensão, né? Sempre ligado na tomada, uma energia de fogo, uma energia dos signos iniciadores, como a gente falou a semana passada, ainda na vigência de uma lua cheia, que é o pico emocional de um mês extremamente tenso. Mas eu não consigo tirar da cabeça outubro, as tensões de outubro, como uma oportunidade da gente realmente ir muito fundo, esvaziar o que tem que esvaziar, zerar o odômetro, para a gente poder começar essa nova fase em dezembro, né? Quando Júpiter e Saturno ingressam no signo de Aquário e tiram boa parte da densidade que a gente está vivendo do elemento Terra. Então a gente está precisando realmente ir no submundo e ir no centro da Terra, que é a proposta de Plutão. Então essa nossa forma de agir, que pegou a estruturação na semana passada, exigindo responsabilidade, nessa semana encontra com Plutão, encontra com Deus do mundo subterrâneo, falando da necessidade da gente olhar muito fundo, e aí as formas da gente poder viver isso, né? Os embates com figuras de poder, os embates de autoridade, essa tensão aí no signo de Áries, Marte estando em Áries na defesa do eu, enquanto que tem a reunião planetária em Capricórnio nessa questão social, sociedade, poder, figuras de autoridade, bastante energia de fogo. Resumindo, trocando em miúdos, a gente precisa não ativar a raiva do outro, cuidar da nossa raiva, fazer a nossa descida. Tem sempre o lado que gosta de olhar fora, né? O que tá mais propenso fora, que é a gente não atiçar a raiva dos outros, definitivamente. E sempre olhar para dentro, né? O para dentro é o que eu acho a jornada mais difícil e a mais legal de se fazer. Aqui a gente está falando do aspecto, o segundo toque de Marte com Plutão, né? A gente teve um ensaio ali em agosto, outubro, e ele volta a dar um último toque em dezembro, onde a gente está indo fundo. Então eu queria lembrar um pouquinho da mitologia de Plutão, que é o deus do mundo subterrâneo, que é o nosso conto. Aliás, Plutão quer dizer o invisível, né? Então, todo esse lado psíquico, esse lado inconsciente, invisível não quer dizer que não exista. Sempre gosto de trazer isso muito à tona. Ele é invisível, ele existe e com bastante poder, e aquilo que a gente não domina, domina a gente, né? Então, esse mergulho e esse convite, mesmo sob tensão, de que a gente vá fundo e olhe, encare. A gente está falando aqui de uma tensão entre os antigos chamavam, tá? Não que eu particularmente chame, mas os antigos chamavam Plutão e Marte dos maléficos, né? Aqueles que vêm trazer atenção, que vêm levantar, sacudir o tapete. Os dois numa tensão, os dois numa briga, isso é muito, muito importante. E os dois também, um regente antigo, Marte, regente antigo de Escorpião, e Plutão, regente moderno de Escorpião. Então tem uma dupla regência, ambos regem um signo de uma transformação profunda, que também está análogo a esse mundo subterrâneo, esse mundo da profundidade. Plutão, como eu dizia, né, quer dizer o invisível, e o símbolo, eu vou colocar a imagem de Plutão, né, ele também, ele carrega, ele tem esse símbolo da transformação, mas ele carrega também nas imagens mitológicas que a gente vê através da arte, uma cornucópia, né, que é o símbolo de fertilidade, o símbolo de abundância, né, então as mesmas sementes, né, essa mesma decomposição, essa desconstrução que Plutão propõe, também carrega no solo, nessa fase, né, que as sementes, as folhas estão se desfazendo ali nessa fase de Escorpião, também carrega a semente do novo, também carrega a semente de uma nova oportunidade. Então é muito intenso isso. Então a gente, quando não olha essas profundezas, a gente também deixa de ver as sementes. Parece que essa tensão é uma oportunidade gigante para a gente poder realmente limpar, expurgar, regenerar, que é a grande proposta de Plutão. Para ilustrar, eu queria trazer de novo algumas passagens da mitologia, lembrando que Plutão era o juiz do mundo dos mortos, né? Ele decidia as almas que iriam para o Tártaro, dependendo do que haviam feito, ou que iriam para o Campos Elíseos, que era um lugar de bem-aventurança, né? Não como o Tártaro, um lugar para aqueles que tinham um karma mais pesado. Então ele era o grande juiz. Então, na verdade, aí algumas passagens que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nessa descida visceral
que é proposta nesses trânsitos mais tensos de Plutão. Quando a gente fala visceral, né, gente, até eu gosto sempre de lembrar que essa parte mole do corpo, a nossa parte da barriga, né, nós somos talvez o único animal bípede, né, que mostra sua parte mole, sua parte de vísceras, né, os quadrúpedes eles escondem essa parte mais mole, tá de alguma forma protegida, a gente tem que lidar com esse lado visceral nosso. Então, olha só, vou ler um trechinho, antes de se apresentarem no tribunal, as almas percorriam longa trajetória. Chegando ao Érebro, ofereciam um óbulo, que é uma moeda, né, ao barqueiro Caronte, que era o barqueiro que navegava sobre esse rio do mundo subterrâneo. Era uma moeda que seus parentes lhes haviam posto sob a língua para pagarem a travessia pelo Aquaronte, que era o rio, principal rio dos infernos. Os insepultos que não levavam o óbulo não podiam entrar na barca, ficavam chorando à margem do Aqueronte. Bom, a primeira passagem aí, né, quando a gente não entra, né, a gente fica vagando nessas margens do sofrimento, né, às vezes é importante entrar, né, muitas vezes, mergulhar e não ficar nessa margem, à margem, nessa choradeira, né, sem poder ir para um lado ou para o outro. Então, vale a nossa reflexão. E olha só, outra passagem interessante. Pelas águas do rio, o barqueiro Caronte apenas comanda o ritmo e indica a direção. Olha só, pessoal, o trabalho de remar é realizado pelas próprias almas. Pausa para a gente refletir, né? Então, esse trabalho de braçal na transformação no mundo subterrâneo, navegando nas águas dos rios do submundo, é nosso. Então, eu queria dar uma boa notícia, mas eu não tenho. A notícia é, não tem atalho com Marte e Plutão, é mergulho. Outro ponto importante de tensões, né? E são corajosos, né? Por isso que é legal a gente falar, refletir sobre esses dois. São símbolos de coragem, de cura, de coragem, de liderança. O poder está envolvido entre Plutão e Marte. Só que agora a gente precisa ter a sabedoria de, ao invés de peitar, porque o peitar, o pé no peito, o embate, ele acaba mal em trânsitos tensos como que a gente tá. O que eu tô convidando vocês é fazerem essa descida com coragem para dentro. Aí para dentro dá para apertar, tirar aquele último caldo para que a gente se esvazie para um novo ciclo que vem aí. Vamos junto, tá? Um outro ponto interessante para a gente pensar sobre Plutão é os trabalhos de Hércules, né? Na mitologia de novo. O último trabalho de Hércules era, então, pegar Cérbero, que era o cachorro, cão de guarda de Hades, que era Plutão, o deus do mundo subterrâneo. Então, ele era um cão, e tinha relatos da época de Hesíodo, né, que era o poeta, que com 50 cabeças, mas grande parte da mitologia fala que era um cão com 3 cabeças e tinha aí um rabo de serpente. Então, era um monstro imortal. Então, o último trabalho de Hércules, dado por Euristeu, foi justamente capturar Cérberus, né? E que era super difícil, óbvio. Então, ele foi conversar com Hades e pediu permissão para levar o cão. Ele concedeu com uma ressalva, que ele não poderia usar da força, que ele não poderia usar das armas que ele estava acostumado a usar. Ele tinha que usar de outras estratégias, né? Com a própria força dele, enfim, sem o uso de arma. Que já são algumas dicas pra gente, né? Ele aceitou, e claro que foi super difícil levar. E aí ele teve uma ajudinha de Orfeu, que com a sua lira mágica, né? Que ele entorpecia com a sua lira mágica, com seus sons mágicos, irresistíveis sons, né? Ele entorpeceu Cérberus e conseguiu que ele adormecesse por alguns instantes para ajudar nessa batalha de Hércules. Então, assim, a dica de que através da espiritualidade, através de uma elevação de energia, a gente consegue lidar com esses monstros do mundo subterrâneo. Talvez, muito provavelmente no embate, especialmente sobre esse céu que a gente está agora, a gente não consegue. Então, a gente precisa de uma elevação. E lembrando que a gente tem esquecido, eu tenho ouvido pouco falar astrologicamente, Netuno, que é a espiritualidade, está em Peixes, no seu domicílio,
falando da gente eliminar fronteiras, falando de espiritualidade, falando de comunidade. Então, vamos lembrar desse salto para que a gente consiga aprofundar nesse mundo subterrâneo através da espiritualidade, tá bom? Bom, cuidado com raiva, com tudo, vamos usar esses mergulhos mais sábios. Outro ponto importante dessa semana é o aspecto entre Urano e Mercúrio. Ambos mente, né? Então, a Urano é a oitava superior de Mercúrio, né? Ambos com saltos, quando eles estão juntos, mesmo sob tensão como agora, são saltos de insight, de informação, surpresas de informação, surpresas em comunicação, notícias. A própria internet pode estar muito sobrecarregada, porque eles são fios desencapados ali, brigando. Enfim, pode haver várias reviravoltas em temas de mídia, de notícia, de meios de comunicação, de meios de locomoção, porque Mercúrio também fala dessa mobilidade, e Urano traz a renovação, o inesperado, uma mudança abrupta, né, para a gente olhar sempre um lado diferente da história. Isso que Urano vem convidar a gente a olhar de uma forma diferente, dando esses saltos de consciência. Na mesma semana a gente tem esse salto de consciência, e aí o perigo é a gente atropelar, porque é muito rápido, é muito veloz, dificuldade com autoridade também, quando o Urano está tenso. Então, pegar o lado criativo, inventivo, disruptivo desses dois, ao invés de ir para o embate. Mas fato é que no mundo a gente deve estar vendo essas questões de reviravoltas de notícia, coisas que a gente nem previa ou que surpreendem. Enfim, vamos ficar atento. A gente tem mais lá para o final da semana uma tensão entre Júpiter e Sol, então os nossos dados a exagero, então a gente conter esse exagero. E outubro tá cheio de pegadinha, pessoal. Vamos respirar, baixar a bola, usar esses aspectos para ajudar a gente, tá bom? E o aspecto positivo que a gente tem também mais lá para o final de semana é o encontro hiperharmônico entre Vênus, que está em Virgem, dando importância para os detalhes e para o dia a dia comum, né? Para a gente poder usufruir do cotidiano com Urano. Então, a nossa parte afetiva tendo uma condição, de uma forma prática, de fazer também saltos, de poder ter uma renovação, uma inovação, um novo ar, né, de uma forma prática, porque Urano está em Touro e Vênus vai estar em Virgem, ambos signos de terra. Bom, acho que eu falei demais nessa empolgação plutoniana, mas eu quero deixar essa dica para que a gente faça as descidas. Vamos fazer, gente, vamos junto, porque eu tenho, assim, uma certeza dentro de mim que é uma oportunidade do céu para que a gente possa dar aquela exprimida e a gente possa viver esse ganho de realmente um salto de percepção ou de colaboração, de horizontalização que a gente vai viver lá em dezembro, quando Júpiter e Saturno forem para Aquário, tá bom? Beijo enorme para vocês, ótima semana, beijão, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.